Aqui eu vou te ensinar algumas dicas e estratégias para você organizar sua vida financeira e criar novas fontes de renda. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar de maneira simples o que é uma reserva de emergência, quanto que você vai precisar guardar na sua reserva de emergência e, principalmente, onde guardar a sua reserva. Cara, e aqui eu vou direto ao ponto. Primeiro, o que é reserva de emergência? Reserva de emergência exatamente do jeito que o nome diz. É um dinheiro guardado que você tem para imprevistos. Uma coisa que realmente, se o céu está caindo em cima da sua cabeça, você precisa ter um dinheiro guardado, porque senão você vai se endividar, vai ficar pedindo dinheiro emprestado aos outros ou até pior. E primeiro, para você conseguir ter uma reserva de emergência, você tem que colocar bem fixo na sua cabeça o que é reserva de emergência. Primeiro você tem que saber o que não é. O que não é reserva de emergência? É aquele dinheiro que você vai juntar para tirar férias, juntar para comprar um celular novo ou pagar uma fatura. Esse aí não é reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que você vai deixar lá para ser intocável. Aquele dinheiro que você não vai tirar por nada, só se realmente acontecer uma emergência. Se o céu estiver caindo em cima da sua cabeça, ou se realmente, poxa, eu não tenho jeito, eu preciso ter um dinheiro agora, que senão não tem jeito. Aí você precisa ter esse dinheiro e essa meta bem estabelecida. Porque se você não estabelecer essa meta, não tiver essa clareza, você não vai conseguir chegar até o final do seu objetivo. E aqui eu vou colocar com experiência própria. O que significa ter uma reserva de emergência? Reserva de emergência significa você ter paz, entendeu? Eu, particularmente, eu nunca tive uma reserva de emergência. Eu sempre tive aquele desespero, aquela ansiedade, aquele cara, eu não vou conseguir fazer isso. Então, se você tiver essa reserva de emergência, se você tiver aquele dinheirinho guardado ali, qualquer imprevisto que você tiver, vamos supor, cara, você está precisando muito de um dentista, você precisa urgentemente, dentista, infelizmente, aqui é muito caro no Brasil. É uma coisa essencial. Então, você não tem aquele dinheiro, você começa a desenvolver vários outros sintomas, ansiedade, depressão, dependendo do nível do seu problema. Então você tem aquela paz de espírito. Esse é o objetivo que você tem que ter, essa clareza para você ter uma reserva de emergência. A minha meta aqui no canal é até dezembro do ano que vem, no mínimo, isso eu nunca fiz, no mínimo ter um mês de custo de vida guardado, investido num CDB, num Tesouro Selic, em qualquer lugar. Grande maioria dos canais de finanças, eles falam que se você é um cara CLT, você precisa ter de 6 a 12 meses de custo de vida guardado para algum imprevisto. Isso é um valor pouco até, vendo que o seu gasto anual é bem maior do que 6 ou 12 meses de vida. Isso aí é um custo de vida. Eu estava fazendo toda a minha organização financeira numa planilha. Então, quando eu colocava na ponta do lápis o tanto que eu gastava, o tanto que eu ganhava e todo o planejamento financeiro que eu ia ter decorrer do ano, eu fiz isso em 2023, para ter 2024 12 meses guardado ali, isso me desanimou, porque você que é SLT, você sabe do que eu tô falando. Cara, é muito complicado você ter 6 a 12 meses de custo de vida se você só tem uma renda, que grande maioria do brasileiro tem. Então, se eu não recorrer a rendas extras, nunca vai sobrar dinheiro. Aqueles 10% é para comprar uma roupa, para comprar um delivery, para fazer alguma coisa assim que você ainda não tem aquela educação financeira bem estabelecida. Ah, Ezequias, mas eu não sou CLT, eu sou autônomo. Então tem meses que eu ganho mais e tem vezes que eu ganho menos. Quanto que eu tenho que guardar? Igual, eu também sou autônomo, só que eu me considero CLT porque a minha faixa de ganhos é semelhante a quando eu era CLT. Só que agora eu tenho mais liberdade em questão de horário, dias, então eu consigo ter ali uma flexibilidade maior. Para o autônomo, que não tem toda a segurança assim do INSS, ou se acontecer alguma coisa, eu não consigo recorrer a um sistema, vamos supor, um empréstimo consignado direto com o banco para descontar na folha de pagamento, no meu contra-cheque, eu tenho que ter ali no mínimo 12 meses a 24 meses, porque eu vou ter uma imprevisibilidade maior do que no CLT. A grande maioria da dificuldade do povo brasileiro é o quê? Começar. Então, ter seus primeiros R$ 1.000 guardado é um desafio que grande maioria do CLT hoje é praticamente impossível realizar esse sonho. E eu tenho 3 estratégias hoje que eu vou começar a implementar, que eu comecei a implementar no caso no mês passado, mas vai acompanhar 2026 por completo,
vai ser o desapego financeiro. Então, cada item que eu não estou utilizando ou que eu consiga vender e que não vai me fazer falta no meu dia a dia, eu vou vender. Vamos supor, eu tenho uma roupa, um livro, um eletrônico que eu possa vender e me trazer um dinheiro rápido. Eu estou falando de itens pessoais, então eu vou conseguir ali ter um dinheirinho extra. Esse dinheiro extra vai direto para reserva de emergência. E para você começar a fazer uma reserva de emergência e não tá sobrando muito dinheiro, às vezes a gente não faz um sacrifício para diminuir os nossos gastos ou até o estilo de vida. Então eu estou fazendo isso, só que eu tenho que fazer com mais intensidade exatamente para sobrar mais dinheiro. Então eu vou separar, vamos supor, o mês de janeiro para fazer meio que um mês de sacrifício. Zero delivery, um saidinho, um sorvete, alguma coisa ali, só para no final do mês, no montante, o acumulado, eu tenho um valor que antes eu gastaria, vamos supor, com um hambúrguer, com uma pizza, e é R$ 40 ali, 30, 70, 150, vamos supor, dependendo se eu tiver acompanhado com outras pessoas. Então, eu vou separar o primeiro mês do 2026 para ter esse mês de sacrifício. Então, eu vou tentar viver com o mínimo possível de gastos não essenciais. E exatamente, eu vou fazer essa estratégia, esse mês de sacrifício, para o primeiro mês ser o mês que eu vou conseguir ver o maior acúmulo de dinheiro sobrando em comparação aos outros meses, para eu ter aquele pontapé inicial. Para 2026 já começar o quê? Já começar com dinheiro no bolso, sendo que o meu objetivo em 2025 foi reduzir os custos e pagar minhas contas. Então, você pagando as contas, você pagando dívidas, você limpando o seu nome, que é um objetivo do vídeo passado, que eu falei que até fevereiro já estou finalizado, o nome limpo, tudo bonitinho. Então, 2026, o objetivo é o quê? Trabalhar mais, ganhar mais, juntar mais e gastar menos. Então, se eu fizer tudo isso no ano 2026, 2027 eu estou com um status de vida financeiro totalmente diferente. A terceira estratégia que eu vou usar é da renda extra. Então, eu tenho algumas rendas extras, algumas opções ali que eu consigo ter um dinheirinho extra durante o mês, e eu vou focar no ano de 2026 de uma maneira mais intensiva. Então, os primeiros 3 meses, 100% do valor das minhas rendas extras vão ir tudo para a reserva de emergência. Beleza, Kilson. Eu comecei a diminuir os gastos, eu vejo que o dinheiro está sobrando e eu quero montar minha reserva de emergência. Onde que eu vou colocar meu dinheiro? Cara, se você tiver conta na Nubank, conta no PicPay, no Inter, grande maioria desses bancos, principalmente os bancos digitais, eles têm as famosas caixinhas, porquinho. Então são lugares onde que você consegue juntar esse dinheiro, colocar esse dinheiro investido. Esse dinheiro vai render mais do que a poupança e acima da inflação, que é o mais importante. Porque quando você jogar a inflação em 2026 e o tanto que você tem guardado, quando você for fazer essa subtração, você vai ver que no montante do final do ano, você vai ter ganhado mais do que o dinheiro perdeu o valor de compra. Cara, nem que você tenha que investir em um CDB simples de um Nubank, do Inter, enfim, eu só estou citando esse porque são os bancos que eu mais utilizo. Cara, beleza, você começou a juntar dinheiro, você começou a construir seu patrimônio. Só que aí cometeu alguns erros. Geralmente as pessoas cometem uns 3 erros quando você começa a juntar dinheiro, quando você começa a construir sua reserva de emergência. O primeiro é deixar seu dinheiro na conta corrente. Igual eu falei com vocês, se você deixar o seu dinheiro parado na conta corrente, ele não vai render mais. Então ele não vai trabalhar para você. O dinheiro não vai render juros. Porque se você deixar o seu dinheiro na conta corrente, o seu dinheiro ele vai ficar bem fácil de ser visualizado e você vai às vezes cair na tentação de gastar ele. Então quando você coloca ali num CDB, quando você cria uma caixinha da Nubank, um porquinho da poupança ali do Inter, você tem esse dinheiro fora do seu campo de visão. Então a facilidade de que você tem de separar esse dinheiro é o que garante que esse dinheiro está destinado para minha reserva. E esse dinheiro é para os meus gastos do dia a dia. Então você consegue ter essa diferenciação e quando esse dinheiro aqui, vamos supor, chegar a zero, você não vai recorrer a esse aqui porque você sabe, poxa, eu não posso deixar esse aqui zerar. E mesmo se esse aqui zerar, esse aqui não pode sair do meu bolso. Cara, o segundo erro também, se você investe em renda variável de início, cara, eu nunca investi, quero criar uma reserva de emergência. Se você investe essa reserva de emergência em renda variável, o que é renda variável? Exatamente do jeito que o nome diz. Ela vai variar, um mês vai ficar um pouquinho maior, ele pode ter um crescimento muito alto ou ele pode ter uma queda também muito baixa.
Então a renda fixa, igual eu falei, do Tesouro Selic, do CDB, ele vai continuar uma linha fixa. Então o seu ganho vai ser fixo. Não vai ter aquela variação de um mês vai ganhar muito, ou outro mês você vai perder tudo que você tem. Então você tem que garantir que esse dinheiro seja quase intocável, não tenha nenhum tipo de variação para baixo. Então se ele colocar na renda fixa, ele sempre vai crescer. Igual no exemplo número 2 que eu falei, sobre você separar o dinheiro da sua conta corrente. Se esse dinheiro chegou a zero e você precisou mexer na sua reserva, vamos supor que tem R$1.000 lá, você precisou tirar 500. Um dos grandes erros das pessoas é não repor esses 500 e continuar a trajetória de onde você parou. Porque se você não repor aqui, esse dinheiro ele não vai chegar no seu objetivo, obviamente, e você não vai conseguir ver o crescimento a longo prazo. Se você não repor esse dinheiro, você vai abrir mão da sua paz de espírito. Então você sempre vai voltar para aquele ciclo. Então você tem que colocar uma coisa na sua mente. Se o seu objetivo é ter tranquilidade, que o dinheiro ele é um meio. Então, se você está querendo aquela paz de espírito, aquela tranquilidade, você tem que ser disciplinado e voltar a repor esse dinheiro para esse dinheiro nunca mais sair do seu bolso. Beleza, Ezequiel, eu entendi tudo que você falou, eu consegui compreender toda a estratégia, tudo bonitinho do jeito que você falou. Pô, mas não sobra dinheiro, como é que eu vou guardar? Eu não consigo guardar 6 meses do meu custo de vida? Eu não consigo. Cara, você tem que fazer exatamente do jeito que eu falei no primeiro vídeo, e do jeito que eu vou fazer, na minha visão, é o jeito mais simples de começar. Você que ganha pouco, começa com 20, com 50 reais por mês. 50 reais por mês, igual eu falei da estratégia de janeiro, é uma pizza. Ah, pô, eu vou abrir mão de uma pizza no final de semana para pegar esses 50 reais e eu vou investir. Eu vou separar aqui. Ah, mas é muito pouco. Mas o montante vai fazer. Se você fizer isso 10 vezes durante o ano, você já tem 500 reais acumulado para dezembro. Então, se você tiver essa mentalidade, poxa, eu nunca tive a reserva de emergência, eu nunca tive dinheiro guardado, separado ali, tranquilo, e no final do ano você tiver 500 reais, você já tem um valor que você nunca teve na sua vida. Você tem que usar a estratégia de se pagar primeiro. Porque se você cair o pagamento e você fizer o pagamento de todas as contas, comprar tudo que você precisa comprar para depois você guardar, não vai sobrar. Caiu o dinheiro na conta, já pega 50 reais, já separa e depois você vai fazendo. Porque com o dinheiro que você tem, com o orçamento que você tem na sua conta, você vai conseguir ajustar para aquilo que você tem, entendeu? Então se você ajustar, vamos supor, você tem R$1.500 e você precisa pagar e comprar tudo que você precisa, você vai usar os 1.500. Se você tirar 100 reais, você vai usar a mesma estratégia, só que com 1.400. Então você tem que ter isso em mente. Se pagar primeiro é um hábito que todo mundo que quer juntar dinheiro tem que ter. E aí? Eu te ajudei a dar o primeiro passo? Eu te ajudei a ter uma clareza do seu objetivo financeiro para 2026? Comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, vai ajudar bastante. E siga o meu canal, o Diário Financeiro. E se alguma dessas dicas foi útil para você e você acha que vai ser útil para outra pessoa, compartilhe esse vídeo.